Fala, minha turma, tudo bem? Tudo beleza? Tá tudo bacaninha com vocês aí, gente? Tudo bem? Estamos chegando com o nosso primeiro vídeo aqui desta quarta-feira. Pra gente trazer informação, pra gente trazer notícia, pra você que tá sempre aí ligado e ligada com a gente aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Claro, você vai deixar seu like, você vai comentar aí com a gente também os nossos vídeos, vai se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e também sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo sempre que postarmos aqui no canal Cristiano Santos Radialista. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2023, assim ó, de informação para você que está ligado com a gente. Nesse primeiro vídeo, você sabe que a gente traz as notícias, as informações do futebol para você. E a gente vai trazer já já aqui, né, depois dos nossos dois recados e também da nossa tradicional vinheta, notícias de Copa Sul-Americana e também de Libertadores da América. Na Copa Sul-Americana, o Santos praticamente está fora aí, né, da briga pela próxima fase da competição. Na Libertadores da América, o Atlético Mineiro venceu, o Paranaense também, o Paranaense se classificou e o Mineiro ficou ali por um empate, tá? Por um empate para conseguir também a sua classificação. Hoje tem Internacional, hoje tem Palmeiras, hoje tem o time do Fluminense. Rapaz, pois é. E o Corinthians também, né? O Corinthians também que decide a sua vida na Libertadores da América. Tudo isso e um pouquinho mais a gente traz já já. Depois dos nossos dois recados, Cristiano Santos, a voz que divulga você, também Poções e Bolos da Linde e a nossa tradicional vinheta que chega em seguida. A gente traz para você essas informações. Fique por aí que a gente volta rapidinho. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde, 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades pra você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo pra você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos pra gravar tudo isso pra você. Fala, pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato pra gravar a sua propaganda e mandar rapidinho pra você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Estamos de volta agora para a gente trazer notícia, trazer muita informação. Copa Sul-Americana, Libertadores da América. Vamos começar então pela Copa Sul-Americana para você que está aí ligado com a gente aqui no nosso canal Cristiano Santos Radialista. Fase de grupos da competição. Começar pelo grupo A, que é o grupo do Botafogo. Botafogo conseguiu um empate muito importante ontem, jogando no Equador, lá na Casa Blanca, né, rapaz? Que é a casa aí da LDU. Um empate que deixou o Botafogo, né, na liderança do seu grupo, que é o grupo A da Copa Sul-Americana. O Botafogo precisa agora de uma vitória. O Botafogo precisa de uma vitória em casa contra a equipe do Magallanes. O Magallanes que não tem mais chance de classificação para a próxima fase da competição. O Botafogo já está classificado. Agora precisa saber, né? A gente precisa saber se de forma direta ou se o Botafogo vai buscar aí a vaga na repescagem. Claro que o Botafogo jogando em casa contra o Magallanes, a gente
espera, né, que o Botafogo vá vencer o jogo e, consequentemente, se classifique. Por que o Botafogo não está classificado de forma direta ainda, Cristiano? Porque o Botafogo tem 9 pontos, está liderando ali por questões de gols marcados, né? O Botafogo marcou 9 e a equipe da LDU marcou 7. Então, 2 gols aí a mais que o Botafogo marcou aí na competição. Por isso, o Botafogo lidera o grupo A. A LDU precisa vencer o próximo confronto, que será contra a equipe do Universidade César Valerro. Para ir, e também, além de vencer, né, tem que torcer para que o Magadianes apronte para cima do Botafogo. Isso acontecendo, a LDU se classificaria em primeiro de forma direta e o Botafogo iria para a repescagem. Mas, evidentemente, que é só uma possibilidade. Eu acho que todos os brasileiros, principalmente o torcedor do Botafogo, acredita, né, que o Botafogo vai vencer jogando no seu Engenhão. O jogo acontece numa quinta-feira, no dia 29 desse mês, final desse mês de junho, né? Acontece esse jogo decisivo aí para o Botafogo se classificar de forma direta. Classificado já está. Pelo menos ali o Botafogo pode disputar uma repescagem para a próxima fase. Claro que o Botafogo quer a classificação de forma direta. E para isso precisa vencer, para não correr nenhum risco. Porque se não vencer aí, depende, né, do jogo da LDU contra a Universidade Valerro, né? César Valerro. Mas o Botafogo vai vencer esse confronto aí na próxima rodada. Grupo B, que não tem nenhum time brasileiro nesse grupo B. O Guarani lidera com 7 pontos, o Huracan tem 5, o Emelec tem 5 pontos e o Danúbio tem 4. Ou seja, todo mundo na briga aí por 2 vagas. Na verdade, por uma vaga direta e uma vaga na repescagem aí para a próxima fase da competição. O Emelec, que está ali na 3ª colocação, joga contra o Guarani, exatamente contra o líder. É a chance aí do Emelec em casa vencer e assumir a liderança da competição, desde que o Huracan não vença o Danúbio jogando fora de casa, né? Se o Danúbio vencer e o Emelec vencer, o Emelec chega a 8 pontos e assume a liderança. Já o Danúbio chega a 7 pontos e aí vai para a questão do critério de desempate aí, gols marcados e também o saldo de gols, né? Então esse grupo aí está indefinido ainda. Os jogos, né, da quinta rodada acontece hoje, quarta-feira, às 23 horas, Emelec e Guarani, e amanhã, às 19 horas, teremos o Danúbio contra o Huracan. No grupo C, que é o grupo do Bragantino, né? O Bragantino é o único clube que entra em campo, o único clube brasileiro que entra em campo nesta quarta-feira aí pela competição continental. O grupo C, o Bragantino lidera com 10 pontos, o Estudiantes tem 10 pontos, o Taquari tem 3 pontos e o Oriente Petroleiro ainda não pontuou. E o confronto é o confronto de líderes. O Estudiantes recebe a equipe do Bragantino. Se o Bragantino vencer, o Bragantino se classifica independentemente do resultado entre Oriente Petroleiro e Taquari, né? Já se classifica e classifica aí ainda em primeiro não, né? Porque o time do Estudiantes ainda pode chegar a 13 pontos nessa situação que eu estou contando para vocês. A diferença no saldo de gols hoje é de 3 pontos. O Bragantino tem 12 e a equipe do Estudiantes tem 9. Se o Bragantino vencer, evidentemente que esse saldo aqui aumenta. E aí o Estudiantes iria para a última rodada da competição, né? Tendo que golear o Oriente Petroleiro e torcer para que o Taquari, jogando lá no Nabi Abichedi, né, a casa do Bragantino, ganhasse, né? Ganhasse aí da equipe. Ganhe, na verdade, né, da equipe do Bragantino, para que aí sim ele se classificasse de forma direta. E ele tem que tirar o saldo de gols ainda, evidentemente, né? Mas se o Bragantino ganhar hoje, matematicamente ele ainda não se garante. Matematicamente ainda não. Mas o Bragantino fica, isso aqui de se garantir, até porque encerra a sua participação em casa na competição. Falando do time brasileiro Bragantino, a liderança do grupo C da Sul-Americana está em disputa na noite desta quarta-feira, dia 7, no jogo entre Estudiantes da Argentina e o Bragantino. Os times duelam pela primeira colocação às 21 horas no estádio
Jorge Luiz Issi, em La Plata, na Argentina. Pois é, o Bragantino e Estudiantes somam 10 pontos em 4 partidas e ocupam as 2 primeiras posições da chave. O Massa Bruta fica na primeira posição por ter melhor saldo de gols, 12-9, como já disse para vocês. As 2 equipes já estão garantidas pelo menos nos playoffs para as oitavas de final, porém miram terminar a fase de grupos na liderança para avançar direto às oitavas de final. O Bragantino, após ter 3 vitórias consecutivas, voltou a ser derrotado no último fim de semana pelo Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. A equipe não voltou para Bragança Paulista e do Rio de Janeiro embarcou para a Argentina. O Braga busca pelo menos um empate esta quarta-feira para depender somente de si na última rodada para ficar na liderança da chave. Um empate também é um bom resultado, evidentemente, né? O Estudiantes está invicto há 15 jogos e vem de uma vitória por 5-2 sobre o Barraca Central pelo Campeonato Argentino, que o deixou na 4ª posição do Nacional. Os argentinos querem aproveitar a boa fase para assumir a liderança isolada do grupo. Após empatar sem gols com o Bragantino em Bragança Paulista, a meta é fazer valer o fator casa e deixar encaminhada a classificação em primeiro lugar. Prováveis escalações das 2 equipes, começando pelo Estudiantes do técnico Eduardo Domingues. Nos treinos que antecederam a partida contra o Bragantino, o técnico Eduardo Domingues tentou a equipe aí com 4 e com 5 jogadores na linha de defesa. Há também a dúvida se Santiago Nunes começa entre os titulares. Provável equipe do Estudiantes tem o Mariano Andurra no gol, Leonardo Godoy, Santiago Nunes ou então Fernando Zucchi, Luciano Lolo, Zaide Romero e Gaston Benedetti. Jorge Rodrigues, Santiago Ascaíba e José Souza, Benjamin Roize e também o Mauro Bozelli, aquele mesmo que jogou no Corinthians. Esse é o provável Estudiantes para o confronto contra a equipe do Bragantino. Pois é, e agora a gente fala das coisas do time de Bragança Paulista, que tem o seu técnico aí, o Pedro Caixinha. O Massa Bruta tem um desfalque do atacante Elinho e sofreu um estiramento leve no joelho esquerdo na partida contra o Fluminense e vai ficar pelo menos 2 semanas em tratamento. O Henry Mosqueira, né, é o provável substituto. O volante Matheus Fernandes também é dúvida por estar aí com dores na panturrilha por causa de uma pancada sofrida também no jogo contra o tricolor carioca. Na zaga existe também a possibilidade da volta de Eduardo Santos, que vinha sendo titular e perdeu alguns jogos por lesão. Com isso, a provável escalação do Massa Bruta do Bragantino tem Cleiton no gol, Andrés Hurtado, o Eduardo Santos ou então o Luan Patrick, Léo Help e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes ou então Jadson, Lucas Evangelista e o Eric Ramírez. Henry Mosqueira, Vitinho e o Eduardo Sacha na frente. Esse, o provável Bragantino aí para continuar, se manter vivo na Copa Sul-Americana. Pois é, um empate é maravilhoso para o Bragantino, que decide a sua vida em casa, né, contra um time já fora de combate, que é a equipe do Taquari, né? Então, assim, Bragantino hoje só não pode perder, empatar, se ganhar, nossa senhora, se ganhar praticamente ele se garante. Se ganhar bem, por exemplo, o saldo de gols aqui já é de 3 gols, não precisa nem ganhar bem, ganhar de 1-0, 2-1 aí ele já aumenta, né, essa vantagem de saldo de gols aí, e pode contar muito na última rodada aí para ele ficar em primeiro e se classificar de forma direta. Grupo D, que é o grupo do São Paulo, tá? O São Paulo está na mesma situação aí que a equipe do do Bragantino, né? São Paulo que está na liderança ainda, apesar da vitória do Tigres para cima do Puerto Cabello ontem. Mesmo assim, o São Paulo se mantém na liderança do grupo, porque tem 6 gols de saldo e o Tigre tem 3. Só que hoje é fundamental uma vitória do São Paulo. Por quê, Cristiano? Porque
ele não se classifica ainda, né? Se ele vencer, ele ainda não se classifica, mas ele, pelo menos na repescagem, ele já se garante, né? Ele não se classifica de forma direta, mas pelo menos na repescagem ele já se garante se ele vencer o Tolima, que ele chega a 13 pontos, o terceiro colocado, que é justamente o Tolima, não consegue alcançá-lo mais. Ele só pode ser alcançado aí em caso de vitória do Tigres na última rodada. E é justamente o Tigres que é adversário do Tricolor Paulista, ou seja, iríamos para a última rodada, o Tigres tendo que vencer o São Paulo no Morumbi e tirar ainda a diferença de pontos aí, para que assim o time do Tigres conseguisse a classificação em primeiro lugar. Então, o São Paulo vencendo amanhã, né, o jogo do São Paulo é amanhã contra o Tolima no Morumbi, o São Paulo já se garante pelo menos na repescagem aí do grupo D. Então o São Paulo joga amanhã, e amanhã evidentemente que a gente traz as informações do Tricolor Paulista. O São Paulo lidera com 10 pontos, o Tigre tem 10, o São Paulo tem um jogo a menos, joga amanhã como já disse. O Tigre já jogou, o Tolima tem 5 pontos, o Tolima pode chegar a 11 pontos e ainda o Tigre não está garantido, né? O Puerto Cabelo, aliás, o Tolima pode chegar a 11 pontos se vencer o São Paulo, né? E vencer o último jogo aí contra o time do Puerto Cabello. Grupo E, que é o grupo do Santos. Santos praticamente disse adeus aí, né, à Copa Sul-Americana. O News Old Boys foi até a Vila Belmiro e venceu por 2-1. Com isso, o News está garantido já em primeiro lugar, já está classificado para a próxima fase de oitavas de final. O Audax italiano joga ainda nesta quarta-feira. Se vencer o Brumi, aí matematicamente o Santos está fora da competição. O Santos só pode chegar a 7 pontos. Teria que, no caso aí na última rodada, em caso de vitória do Brumi, o Santos teria que tirar um saldo de gols aí que é de 2, né, da equipe do Audax. Ou seja, na última rodada o Santos joga contra o Brumi na Vila Belmiro e teria que tirar a diferença. Nesse momento é -2 o saldo do Santos, e do Audax italiano é 2 positivo. Então, a situação do Santos muito difícil, muito complicada, praticamente já descartado aí. Grupo F, que é o grupo do América Mineiro. O América também é outro time que está na situação dificílima, né, gente? Está na situação difícil demais. Tem chance só de se classificar para repescagem, né? De ir para repescagem aí, mas pode acontecer. Defensa e Justiça 12 pontos, Milionários 10 pontos, América Mineiro 7 pontos e o Peñarol não pontuou aí nesse grupo. Já tivemos ontem, terça-feira, o Peñarol perdendo em casa para o Defensa e Justiça por 3-0. América Mineiro 2-0 para cima do Milionários, jogando no Independência. Na próxima rodada, o Peñarol recebe o América Mineiro. O Peñarol, saco de pancadas do grupo. E o Defensa e Justiça mede forças aí contra a equipe do Milionários. Evidentemente, o Milionários tem a chance de se classificar em primeiro, que se ganhar, ultrapassa o Defensa e Justiça. Para o time do América é torcer aí para a equipe do Defensa e Justiça, que já não pode ser alcançado mais pelo América Mineiro. Se o Defensa e Justiça vencer esse confronto, os dois jogos serão no mesmo horário e no mesmo dia, no dia 29 desse mês. Se o Defensa e Justiça vencer e o América Mineiro vencer o seu confronto também, aí nós vamos para o saldo de gols, né? Se tiver tudo empatado, nesse saldo de gols, iremos para o gols pro, ou seja, gols marcados. Nesse momento, o América Mineiro tem 10 gols contra 9 da equipe do Milionários. Então, o América Mineiro matematicamente ainda tem chances aí de se classificar para a repescagem da Copa Sul-Americana. Grupo G, né, rapaz, que é o grupo aí do Goiás. O Goiás joga amanhã contra o Ginásio La Plata. O Goiás que venceu na última rodada aí do grupo, né? Venceu o Universitário por 1-0. Com isso, o time do Goiás assumiu a liderança e pode conseguir a sua classificação já na próxima rodada, ou seja, amanhã na Serrinha. O Goiás jogando contra o Ginásio La Plata. Para isso acontecer, o time do Goiás tem que vencer o Ginásio e o Santa Fé vencer a equipe do Universitário, né? Isso acontecendo, o time do Goiás já se classifica. O Santa Fé iria a 7 pontos e o Goiás iria a 11
não poderia ser mais alcançado aí pela equipe do Santa Fé. Faltando uma rodada, não poderia ser alcançado também pelo Universitário, ou seja, o time do Goiás se classificaria de forma direta, né, para a próxima fase da competição. No grupo H, rapaz, o grupo H, a situação do grupo H, para você que está aí com a gente, que é o grupo do Fortaleza. O Fortaleza, vocês acreditam que o Fortaleza conseguiu perder pro Estudiantes de Mérida? Conseguiu perder pro Estudiantes de Mérida. Ah, Cristiano, mas o Fortaleza já está classificado. Sim, está classificado. Está classificado para a próxima fase, sim. Né? Mas não de forma direta. Por que não de forma direta? Se o Palestino vencer hoje, ele vai a 10 pontos. O Palestino joga contra o São Lourenço fora de casa. Se o São Lourenço vencer, aí acaba. Aí o time do Fortaleza se classifica de forma direta para a próxima fase, oitavas de final da competição. Mas aí, dependendo dos outros, é complicado, né? Bastava vencer o confronto contra o Estudiantes, até teve a chance. Teve um pênalti a seu favor e aí, aquela coisa, gente, competição é um negócio sério, né, gente? Copa Sul-Americana, jogo de classificação, e aí o jogador do Fortaleza achou que tinha que dar cavadinha, perdeu o pênalti. E o Fortaleza, na sequência, tomou o gol e perdeu por 1-0, né? Claro que nada desesperador, o Fortaleza está na liderança com 4 pontos de vantagem ali, mas pode ver o Palestino se aproximar na próxima rodada, que é a última do grupo, né? O São Lourenço recebe a equipe do Estudiante de Mérida e o Palestino pode chegar nesse jogo aí contra o Fortaleza, né? Lá no El Tenente, no campo do Palestino, com apenas 2 pontos atrás do Fortaleza. E aí é jogo de vida ou morte. Vida ou morte que eu digo assim, o Fortaleza já está classificado pelo menos pelo menos ali para a repescagem. Beleza. Mas era para estar tranquilo, né, gente? Classificar de forma direta Fortaleza. Esse jogo aqui só jogar por jogar, mandar uns garotos para lá. Mas vai ter que jogar aí caso o Palestino apronte para cima do São Lourenço. Se o São Lourenço vencer, ele vai aí a 7 pontos e fica na briga ali pela segunda colocação e, consequentemente, se classifica o Fortaleza em primeiro lugar. É a situação da Copa Sul-Americana para você que está ligado sempre com a gente. Nossa pequena pausa e a gente volta já já trazendo mais informações, dessa vez da Copa Libertadores da América. Você quer divulgar sua marca, o seu produto e a sua festa? Então coloque a voz de Cristiano Santos para gravar tudo isso para você. Fala pessoal, aqui quem fala é Cristiano Santos, tudo bom com você? Tô esperando o seu contato para gravar a sua propaganda e mandar rapidinho para você. 77998102174. Cristiano Santos, a voz que divulga você. Alô, você clientes do Poções e Bolos da Linde. 77998647115. O Poções e Bolos da Linde traz sempre novidades para você. Dessa vez, a grande novidade é que estamos trabalhando com mistura mista. Continuamos oferecendo para você marmitas diárias de 12, 15 e 18 reais. Estamos trabalhando também com marmitas mensais, poções e bolos da Linde. WhatsApp 77998647115 ou Rua Sebastião Meira, número 120, no bairro São Jorge. Poções e bolos da Linde. Estamos de volta agora para a gente falar de Taça Libertadores da América. Hoje tem jogo, tem clube brasileiro entrando em campo, tem Palmeiras, tem Fluminense, tem Corinthians, rapaz. Tem Corinthians em campo hoje, tem também o Internacional. É os brasileiros em campo hoje. Tem jogo pelo grupo A, que é o grupo do Flamengo, e a gente vai explicar para vocês. Vou começar até por esse grupo, né? Antes da gente passar aí como que os times brasileiros vão, né, para essa quinta e penúltima rodada dos grupos
da Libertadores da América. O grupo A, que é o grupo do Flamengo, está da seguinte maneira: o Racing tem 10 pontos, o Flamengo tem 5 pontos, o Nublense tem 4 pontos e o Alcas tem 3 pontos. O Flamengo já vai entrar em campo amanhã contra o Racing, já sabendo desse resultado, sabendo o que tem que fazer. O Alcas tem chance de classificação ainda, se ele ganha ele vai a 6 pontos e ultrapassa o Flamengo, só que a última rodada é Alcas, Flamengo e Alcas no Maracanã. Então, para o Flamengo isso seria bom, uma vitória do Alcas seria bom, não seria ruim, apesar do Flamengo sair aí da zona de classificação, mas o Alcas vai ter que confirmar a classificação no Maracanã, coisa que eu não acredito que o Flamengo vai perder para o Alcas no Maracanã, evidentemente. Agora, se o Nublense vence esse confronto, ele chega a 7 pontos, e aí o Flamengo, né, tem que vencer o Racing. Se não vencer o Racing, se o Flamengo não vencer o Racing amanhã, com esse cenário, vitória do Nublense contra o Alcas, aí o Flamengo não dependeria só dele na última rodada, porque ele pega o Alcas na última rodada e o Nublense joga fora de casa na Argentina contra a equipe do Racing. O Flamengo teria que vencer o confronto contra o Alcas e torcer para que o Racing segurasse aí a equipe do Nublense. O Flamengo acho que se classifica. Se o Flamengo vencer amanhã, o Flamengo pode terminar até em primeiro, que ele chega a 8 pontos, e na última rodada, evidentemente, que ele vai ganhar, né? E possivelmente até de uma forma fácil aí contra o time do Alcas. Mas vamos falar dos times que jogam hoje. Grupo B, que é o grupo do Internacional. O Internacional, com a vitória na última rodada, chegou à liderança do grupo, tem 8 pontos. O Independente Medellín tem 7, o Nacional tem 7 e o Metropolitanos tem nenhum ponto até aqui. O jogo é contra o Nacional, que se ganhar, ultrapassa o time brasileiro na tabela de classificação ali no grupo B, mais precisamente falando para você, né? Pois é, ganhando ele se classifica, perdendo ele se complica na competição. Bora Internacional, né? Saber das coisas aqui das duas equipes, então, começando pelos donos da casa, que é o Nacional do técnico Álvaro Gutierrez. O lateral esquerdo, Cândido, está suspenso e dará lugar a Christian Almeida. O Diego Rodrigues saiu com um problema no jogo diante do Cerro pelo Campeonato Uruguaio. Caso seja vetado, Francisco Genella entra no meio-campo. No setor de criação, o Federico Martínez disputa a vaga aí com o Alfonso Treza. Provável escalação então aí da equipe do Nacional é a seguinte: Lozano no gol, Nogueira, Polenta e também o Christian Almeida. Diego Rodrigues, o Jonathan Rodrigues, também o Martínez, Zabala e Fagundes. O Inácio Ramírez na frente. Esse é o provável time do Nacional para o confronto contra o brasileiro Internacional do técnico Mano Menezes. Fora contra o Santos, John volta ao gol. Mercado, recuperado de uma lesão na coxa direita, é opção na zaga, mas deve iniciar no banco. A dúvida está entre um meio-campista e um atacante. Com Pedro Henrique à disposição, Mano pode apostar novamente no esquema com 3 atacantes. Charles Arangues foi relacionado pela primeira vez e pode reestrear, saindo do banco de reservas. Provável escalação então do Internacional tem John no gol, Bustos na lateral direita, Moledo ou então Mercado e Vitão na zaga e René na lateral esquerda. Os meias e os volantes, Campagnaro, Johnny e o Alan Patrick, Pedro Henrique ou então Depena, Wanderson e Luiz Adriano na frente. Esse o provável Internacional para o confronto contra a equipe do Nacional. Jogo de vida ou morte para o Inter. Cristiano, e o empate? Como ficaria a situação do Internacional com o empate? O empate não seria ruim. O Internacional não deixaria que o Nacional, né, ultrapassasse o mesmo. E o mesmo se o Independiente Medellín vença o seu jogo, ele vai a 10 pontos e pode ainda ser alcançado pelo Internacional. Então o empate não é ruim. O Inter ficaria na zona de classificação, perderia a liderança nesse cenário, mas ficaria ali ainda, né, na zona de classificação para a próxima fase da competição. E aí jogaria em casa contra o Independiente Medellín para confirmar a sua classificação. É a situação
do grupo B, que é o grupo do Internacional. Saindo do grupo B, vamos falar do grupo do Palmeiras, né, rapaz? Falar do Verdão. O Verdão também joga hoje. A gente traz as informações para vocês que estão ligados com a gente. Deixa eu pegar o grupo do Verdão. O grupo do Palmeiras, que é o grupo C. O Bolívar lidera com 12 pontos, com a vitória de ontem sobre a equipe do Cerro Porteño. O Bolívar chegou a 12 pontos e garantiu a sua classificação para a próxima fase da competição. Só que o Palmeiras ainda tem 2 jogos para disputar e pode chegar aí a 15 pontos e brigar aí pela primeira colocação no geral da competição, ou seja, para jogar até a semifinal, o jogo de volta em casa. Isso é muito importante, tem acontecido com o Palmeiras nas últimas edições da Libertadores da América. Então vamos falar do Palmeiras, vamos falar do Verdão, né, rapaz? O Palmeiras joga em casa contra a equipe do Barcelona do Equador. Vamos lá então. Prováveis escalações do Palmeiras do técnico Abel Ferreira. O Palmeiras tinha 2 preocupações antes do jogo quanto a Mike e Gabriel Menino. Os 2 saíram com dores do jogo contra o Coritiba, mas o lateral direito não tem lesão, enquanto o meio-campista sofreu um leve entorse no tornozelo esquerdo e participou de parte do treino. Caso prefira poupar o Gabriel Menino, Abel pode escalar Fabinho ou Jailson, já que Richard Rios está fora, pois precisa cumprir suspensão automática. Assim como tem acontecido na verdade, nos últimos jogos, a equipe deve ser armada com o que o treinador tem de melhor. Provável escalação então do Verdão: tem o Everton no gol, Mike, Luan, Gustavo Gomes e também o Piquerez, Zé Rafael, Fabinho, então Jailson e Rafael Veiga, Arthur, Dudu e Rony na frente. Esse o provável Palmeiras para o confronto de logo mais contra o Barcelona do Equador. Barcelona do técnico Segundo Castilho, o interino aí do Barcelona. Pois é, em crise e com técnico interino, o time equatoriano viu suas chances de classificação às oitavas diminuírem bastante. Uma opção é garantir o 3º lugar da chave e, consequentemente, uma vaga na Sul-Americana. Carlos Rodrigues e Fidel Martínez viajaram com o grupo, mas ainda estão fazendo atividades à parte, então devem continuar fora da equipe. Provável escalação então do Barcelona: tem Vitor Mendonça no gol, o Velasco, Guinhones, Souza e também o Pineda, o Leonay Souza, né? Também o Caibor e Janer Caroso, Porto Carreiro, Damian Dias e o Francisco Friedezinski. Esse o provável Barcelona para o confronto contra a equipe do Palmeiras. E aí, torcedor do Verdão, confiante para logo mais? O Palmeiras acho que vence esse confronto, vai chegar aí a 12 e também garantir a sua classificação para a próxima fase da competição. Vencendo, ninguém consegue alcançar mais o Palmeiras aí. Ninguém que eu digo é o próprio Barcelona e o Cerro Porteño, né? E aí, Cerro Porteño e Barcelona vão brigar aí pela 3ª posição para irem direto para a fase de mata-mata, na verdade para o playoff, né, da Copa Sul-Americana, para tentar uma vaga aí nas oitavas de final da outra competição continental, né? Então, Palmeiras, já vou com o meu chutômetro aqui, eu acho que o Palmeiras vence esse confronto aí. Grupo D, que é o grupo do Fluminense. O Flusão entra em campo nesta noite, né? Também para ficar aí numa situação melhor na competição. Já está numa situação até, de certa forma, confortável, né? Tem ali 5 pontos de vantagem do Sporting Cristal, que é o 3º colocado nesse momento. Tem um jogo difícil, jogo complicado contra o River Plate. O River vem babando para cima do Fluminense, até porque no Maracanã foi um baile do Fluminense, né? Foi um baile do Fluminense para cima aí da equipe argentina. Então eles vão querer descontar, não tenha dúvida disso. E mais, se o time do River vencer, ele pode assumir a 2ª colocação, ficar a 7 pontos e a 2 pontinhos só da equipe do Fluminense. Então, para o River Plate é jogo de vida ou morte, se falando em classificação. Vamos saber então
das coisas das duas equipes, para vocês que estão ligados com a gente. Evidentemente que a gente começa, né, com as informações dos donos da casa, do River Plate, do Martim de Michelis, é o técnico aí do River. Precisando da vitória, o River Plate tem pela frente o jogo do ano. Sem poder contar com Enzo Pérez, suspenso, de Michelis tem a possibilidade de colocar o Palavertino para distribuir mais o jogo, ou Solari, atuando mais como volante pela direita. O substituto natural seria o Werther, mas ele voltou há pouco tempo de uma fratura no tornozelo e precisa aí de mais minutos. Entre os titulares, os mais conhecidos no Brasil são o goleiro Armani e os meias De La Cruz e Nátio Fernandes. A provável escalação aí do River tem Armani no gol, Herrera, Gonçalves Pérez, Rojas ou então Dias e Casco, Aliendro, De La Cruz, Solari ou então o Palavertino, Nátio Fernandes e o Barco, Beltrán na frente. Esse é o provável River Plate para o confronto contra a equipe brasileira do Fluminense. Saber as coisas então do Flusão, né? Do técnico Fernando Diniz, grande Fernando Diniz, para a partida que pode garantir a classificação do Fluminense às oitavas de final da competição. O Fernando Diniz deve fazer algo que gosta muito, né, rapaz? Repetir o time, ainda sem Marcelo, Alexander e Keno, que estão machucados, né? Os prováveis titulares são os mesmos que começaram na vitória por 2-1 em cima do Bragantino. A dúvida maior era sobre o capitão Nino, mas ele viajou e deve ser titular. Provável escalação então da equipe do Fluminense: Fábio no gol, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e também o Guga, André, Martinelli, Lima e Ganso. E na frente, Arias e o Germancano que tá com jejum aí de gols. De repente, nesse jogo decisivo e importante, o Germancano pode aí tirar a boca da miséria, vamos dizer assim, né? Tirar a boca da miséria, voltar a marcar e quem sabe, rapaz, garantir a classificação do Fluminense. Quem sabe não, se o Fluminense vencer, ele garante a classificação para a próxima fase da competição. É hoje, meu cano! É hoje, rapaz, é hoje e é hoje aprontar para cima aí dos seus irmãos argentinos. Já pensou, rapaz? Eita, nós! Pois é, situação então, repetindo a situação do Fluminense, que é do grupo D, Fluminense 9 pontos, The Strongest 6 pontos, Sporting Cristal 4 pontos e o River Plate com 4 pontos também. Todo mundo tem chance nesse grupo aí. Saindo do grupo do Fluminense, vamos pro grupo do Corinthians, rapaz. Se tá complicada a situação para outros times, você imagina a situação do Corinthians na Taça Libertadores da América. Grupo E, Argentinos Júnior 8 pontos, Independiente Del Valle 6 pontos, Corinthians 4 pontos e o Liverpool também com 4 pontos. O Corinthians precisa desesperadamente da vitória contra o Independiente Del Valle. Se o Corinthians empatar, ele chega a 5 pontos. E aí, claro, continua ainda com chance, desde que, né? Não, ele continua com chance de qualquer maneira, porque o Independiente Del Valle é o segundo nesse momento. Mesmo que o Liverpool vença o confronto contra o Argentinos Júnior, né? O Corinthians ainda vai ter chances de classificação na última rodada. Se o Argentinos Júnior bater o Liverpool em casa, ele já se garante. Ele já se garante na próxima fase da competição, até porque o Independiente Del Valle e o Corinthians se enfrentam. E aí, um pode matar o outro ou haver um empate aí e os dois ficarem no mesmo lugar, né? Que estão aí. Saber então das coisas das duas equipes que se enfrentam logo mais, né, rapaz? Independiente Del Valle e Corinthians. Vamos saber então das coisas aqui, das escalações, né? As escalações das duas equipes. Começando pelos donos da casa, o Independiente Del Valle, do técnico Martim Anselmi. O Del Valle tem um desfalque importante para a partida. O goleiro Moisés Ramírez foi expulso na derrota para o Liverpool na rodada passada no Uruguai e não fica à disposição para enfrentar o Corinthians. Agora o time tenta se reabilitar do revés para encaminhar a classificação. Em seu lugar, deve jogar o Kleber Pinagorsti,
um goleiro formado na base do clube. Nos últimos jogos, o defensor Mateu Carabarral e os atacantes Lautaro Dias e Kevin Rodrigues foram desfalques. O trio voltou a treinar, mas ainda é dúvida para iniciar a partida. Provável escalação então do time do Independiente Del Valle: Pinagorte no gol, Matias Fernandes, Richard Ischunk, Agustin Garcia, também o Basso e o Anthony Landazuri, Perediano, Faravelli, Jorge Alcivar e também o Sornosa, aquele mesmo que jogou no Fluminense, Michael Royos e também o Marcelo Moreno, aquele mesmo que jogou no Cruzeiro, né? O time do Independiente Del Valle para o confronto contra a equipe do Corinthians. O Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo, que precisa pontuar, pelo menos um empate, ainda deixa o Corinthians vivo na competição. Uma vitória deixa o Corinthians muito bem na competição para decidir a sua vida em casa contra o Liverpool. A expectativa principal para o jogo do Corinthians nesta quarta-feira é de que Luxemburgo repita não só o time, mas principalmente a formação usada contra o Atlético Mineiro, com 3 zagueiros e a presença de Renato Augusto como titular do meio-campo. O grande desfalque é Paulinho, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo e terá de passar por nova cirurgia na região. Ele já havia sido operado no ano passado, quando ficou fora por 7 meses. Possível escalação então do Corinthians, possível e provável, né? Cássio no gol, Bruno Mendes, Gil e Murilo na zaga, 3 zagueiros do Corinthians, Fagner, Maicon e também o Fausto Vera, são os volantes ali, com o Renato Augusto mais à frente e o Matheus Bidu, Roger Guedes e Yuri Alberto na frente. Esse é o time do Corinthians. Será que a noite aí do Roger Guedes, rapaz? Roger Guedes vem fazendo gols aí, apesar da fase não ser muito boa do Corinthians, mas vem sendo o jogador desse time do Corinthians. Enquanto ele tá muito bem, o Yuri Alberto, rapaz, vem numa fase, mas quem sabe seja hoje, né? Sabe seja hoje aí que o Yuri Alberto vai desencantar e colocar o Corinthians numa situação bem mais favorável nesse grupo, que é o grupo E. Se o Corinthians vencer, o Corinthians chega a 7 pontos. Mesmo que o Argentino Júnior vença, o Corinthians fica dependendo só dele, né? Depende só dele para se classificar. Na verdade, o Corinthians só depende dele para se classificar. Basta vencer os 2 jogos, o Independiente Del Valle, ou empatar, e na última rodada, né? Só que se ele empatar na última rodada, ele não depende só dele. Aí ele vai ter que vencer o confronto dele contra a equipe do Liverpool e torcer para que o Argentino Júnior vença o Independiente Del Valle jogando lá na casa do Del Valle. E o Argentino Júnior, nessa situação, se vencer o Liverpool na noite desta quarta-feira, né? O Argentino Júnior já se garante, então o Argentino Júnior não vai ter nenhuma responsabilidade, meu amigo, para esse jogo aí contra o Independiente Del Valle. Então é melhor o Corinthians fazer a sua parte hoje. Vencendo hoje, ele fica dependendo só das suas próprias forças, e a gente acredita que jogando em casa na última rodada contra o Liverpool, o time, né, brasileiro, Corinthians, vai conseguir a sua classificação. Deixa eu passar rapidamente aqui todos os grupos para você. Já falei do grupo A, já falei do grupo B, que é o grupo do Internacional, grupo A, que é o grupo do Flamengo, já falei do grupo C, que é o grupo do Palmeiras, já falei do grupo D, que é o grupo do Fluminense. Então, já falei do grupo E, que é o grupo do Corinthians, grupo F, que é o grupo aí do Boca Juniors. Boca lidera com 10 pontos. Boca venceu, né, o seu confronto contra o Colo-Colo, chegou a 10 pontos. Já se garantiu, né, gente? Pode chegar ali, o Monagas pode chegar só a 8 pontos, né? Já se garantiu o time do Boca. Ainda não se sabe se em primeiro ou em segundo, mas o Boca já está garantido na próxima fase da competição. O Boca 10 pontos, Deportivo Pereira 7 pontos, o Monagas 5 pontos, Monagas e Colo-Colo ainda tem chance de classificação na última rodada da competição. O Boca joga contra o Monagas e na última rodada o Colo-Colo joga contra o Deportivo Pereira. Se o Colo-Colo vencer, né, combinando aí com a vitória do Boca contra o Monagas, o Colo-Colo se classifica para a próxima fase da competição. Grupo G, que é o grupo do Atlético Paranaense e do Atlético Mineiro. Ambos venceram ontem.
o Atlético Paranaense bateu a equipe do Libertad por 1-0 e pelo mesmo placar o Atlético Mineiro bateu o Alianza Lima fora de casa lá no Alejandro Villanueva. Resultado importante, o Atlético Paranaense, com a vitória do Atlético Mineiro, né? E com a sua própria vitória, chegou a 10 pontos e não pode ser alcançado mais, nem pelo Libertad, nem pelo Alianza Lima. Com isso, o time brasileiro está na próxima fase da competição. E o Atlético Mineiro, Cristiano, o Atlético Mineiro precisa de um empate na última rodada contra o Alianza Lima. Ele chegaria a 10 pontos, não pode ser alcançado mais, não seria no caso alcançado mais pela equipe do Libertad. E aí, mesmo independentemente do resultado, até porque o Libertad é o adversário do Atlético Mineiro, né? O Alianza Lima não pode mais alcançar o Galo Mineiro, então é o confronto direto, não pode perder. Se ele perder, aí tem que ver, né? Por exemplo, o Galo pode perder até por um gol de diferença, gente. Se o Galo perder por 1-0, por exemplo, o Galo ainda fica com um gol de saldo e o Libertad fica com 0 de saldo, né? Então, o Atlético joga até por um empate. Tem aqui a questão, tem que ver se primeiro vem a questão dos gols marcados, dos gols pró, ou saldo de gols primeiro, né? Aí pra gente saber se realmente é definido assim. Se for definido a questão do gol pró, uma derrota do Atlético Mineiro por 1-0 daria a classificação ao Libertad, porque o Libertad ficaria com um gol a mais que o Galo. Aliás, não, esquece. É justamente isso mesmo. Se for esse critério, o Atlético Mineiro perdendo por 1-0, o Atlético Mineiro mesmo assim passaria para a próxima fase da competição. Ou seja, o Atlético joga por um empate e pode perder por um gol de diferença. Tá com a faca e o queijo na mão, né, o Atlético, né? Apesar de jogar lá no Defensores de El Chaco, que é difícil jogar lá no Paraguai contra o Libertad, mas o Atlético Mineiro tem tudo para se classificar para a próxima fase da competição. No grupo H, que é o grupo do Atlético Nacional, do Olímpia, do Melgar e do Patronato, a situação é a seguinte: o Atlético Nacional 10 pontos, o Olímpia 8 pontos, o Atlético já classificado, e o Olímpia precisa aí de uma vitória contra o Atlético Nacional para se garantir na próxima fase da competição. Aliás, o Atlético Nacional não está classificado ainda porque... Não, está classificado sim. O Melgar só pode chegar aí a 7 pontos, né? O Atlético Nacional já tem 10, então está classificado já, independentemente desse resultado aqui. O Olímpia, se ganhar do Atlético Nacional, também se garante, né? Se garante na próxima fase, assume a primeira colocação aí do grupo e vai para a última rodada para saber quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Então é isso, né, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. A gente volta às 18 horas com o nosso vídeo, trazendo informação de Brumado, da região da Bahia e também de todo o nosso Brasil. Sei que esse vídeo ficou um pouco grande, mas vocês sabem que quarta-feira, segunda-feira e sexta-feira são muitas informações e a gente tem que detalhar muito bem para vocês, para a informação sair perfeitamente para vocês que estão ligados com a gente aí. Beijão no coração, abraço para vocês também, a gente se fala, a gente se vê às 18 horas, tem muito mais para vocês. Se inscreva no canal, deixa o like que ajuda muito a gente. Tamo junto!